Vocês, bom, queridos, vamos dar continuidade ao nosso assunto que temos início na semana passada, né? E já enviei o PDF para vocês acompanharem juntamente comigo. Então vamos lá, né? O assunto que temos de início na semana passada é exatamente esse aí: romantismo e a crítica do racionalismo, ok? Então temos aí uma abordagem que foi explicada semana passada sobre o que é o romantismo, ok? O texto aí falando o que foi esse período, esse movimento, né, do romantismo. E aí, dentro desse movimento, começa a se surgir as críticas do racionalismo, né? Do racionalismo. Então, o que foi, resumidamente, o romantismo? O romantismo ele surge justamente no período da Revolução Francesa, ok? E aí ele tem essas características, que ele é marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pelo predomínio da emoção e pela expressão do eu, o romantismo, ok? Então, nessa vertente de movimento aí que se caracteriza pelo lirismo, pela subjetividade, pelo predomínio das emoções, pela, pela questão do eu, ok? Surgem as críticas do racionalismo, né? E o que seria o romantismo, professor? Temos aqui bem explícito o que é o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa do século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influencia a literatura, pintura, música e a arquitetura, o oposto ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo. Ou seja, o romantismo, esse movimento, ele se opõe a esses outros movimentos que eram contemporâneos da época, o classicismo, o racionalismo e o iluminismo. Esse movimento chegou ao Brasil no final do século XVIII. Na Europa ele já está vivenciando todo esse movimento e aqui no Brasil ele chega no final do século XVIII. Qual era o contexto aí do romantismo? Como uma escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio formaram foram estabelecidos, melhor dizendo, pelo romance Os Sofrimentos dos Jovens, né, publicando na Alemanha em 1774. O romance, contudo, já era utilizado no Império Romano, cujo a palavra romano era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos sob o seu domínio. Tais idiomas eram, na verdade, uma forma popular do latim. Ou seja, o romantismo ele é um movimento que expressava o que? Todo o sentimentalismo, né, juvenil, digamos assim. Ok? Então, este movimento do romantismo, ele tem essas características aqui citadas no nosso texto, né? Na literatura, as principais características do romantismo são oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa bem longo, né? O desenvolvimento de um núcleo central na narrativa é, ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, né? O surgimento de um público consumidor, né? Uso de versos livres e versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza, da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, a criação de um herói nacional, o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, a subjetividade, o egocentrismo, saudades da infância, a fuga da realidade. Então,
Tudo isso aí que eu citei é o que? As características do movimento do romantismo, ok? Lá você pode assistir aí no Netflix ou no Telecine, aonde puder assistir, procurar filmes como o Shakespeare é apaixonado, pode procurar o próprio filme sobre Shakespeare, aqueles contos da própria Bela Adormecida. Então, todos esses romances aí envoltos do século XVI até o século XIX, eles expressam justamente essas características aqui citadas agora há pouco. Bom, dentro desse movimento, em contrapartida, existe aí os empiristas e os racionalistas, né? Os empiristas têm o quê? Um conhecimento adquirido pela experiência dos sentidos, ou seja, eles pregavam que a experiência era pelos sentidos, né? Pelos sentidos, ou seja, a experiência era vivenciada pelos sentidos. Quais são os sentidos? Olfato, paladar, visão, fala. Então, as experiências pelos empiristas era se dado por essas situações. Já em contrapartida, temos racionalistas, onde eles pregavam dizendo o seguinte, que o conhecimento é inato, anterior aos sentidos, ou seja, o conhecimento tem que ter algo é, prático, um fato, né? Tem que ser. Aí surge aquela ideia, né? Quanto a fatos, não há argumentos. Né? Então, temos aí uma divisão de pensamentos e uma meia aonde é, existe aqui o nosso grande filósofo Emmanuel Kant, aonde ele tenta explicar as duas vertentes, ou seja, ele tenta conciliar as duas vertentes empiristas e os racionalistas. Os empiristas, como John Locke, Francis Bacon, David Hume, né, tem aí as suas citações, tem as suas teorias aí expostas aí no texto, você pode aí observar, e do outro lado os racionalistas com dois grandes filósofos pensadores que deixaram um grande legado de conhecimento, que foi Platão e René Descartes. Né? O René Descartes, naquela frase bastante conhecida, penso, logo existo. Ou seja, eu tenho primeiro que ter um pensamento, eu tenho que formalizar a minha ideia para depois, no ato de transferir esta ideia, mostrar que eu existo, mostrar que eu faço parte do ambiente, ok? Ou seja, se você não apresenta ideia, não apresenta pensamento, você não existe. Se você é daquele sujeito que, isso para Descartes, tá bom? Se você é daquele sujeito que vai pelo pensamento dos outros e não vai pelo teu próprio pensamento, pela tua própria consciência, você é inexistente, você não existe. Isso era o pensamento de Descartes, muito associado com o próprio pensamento de Platão, tá bom? E aí, do outro lado, temos os empiristas, com John Locke, Francis Bacon e David Hume, que trazem outro tipo de reflexão, outro tipo de comparação concernente à questão da existência e do conhecimento, ok? E aí temos a nossa atividade de reflexão e argumento. Eu quero que você, dentro dessa perspectiva, quero que você observe, leia atentamente, reflita. Tá passando um carro aí barulhento, mas vamos lá de novo. Eu quero que você reflita sobre a linha de raciocínio
desses filósofos aqui apresentados. O Manuel Kant, como já falei, ele tentou conciliar racionalistas e empiristas. E aí temos o representante aí dos racionalistas, René Descartes, temos os dois representantes do movimento empirista, que é o John Locke e o Francis Bacon. Aí eu quero que você reflita esse argumento ao qual eles expôs, tá bom? E faça a sua justificativa. O que você entendeu concernente a essa frase, a esse pensamento desse filósofo, tá bom? Estou com saudade de vocês, terceirão. Ei, bora preparar, porque final do ano tá chegando aí e o vestibular tá aí, tá bom? Então espero que vocês estejam aproveitando esse momento aí que estamos em casa para estar estudando, dando uma olhadinha aí nos livros, ok? Né, das disciplinas, não esquecendo de filosofia, de sociologia, né, para você ter argumentos, né, para, para enfrentar o vestibular, queridos. Não deixe, ei, não deixe de ler jornal, não deixe de ler as notícias que saem, né? Não só ali o tema da notícia, leia a notícia como um todo para você o que ter base de conhecimento para você fazer sua redação lá no Enem, tá bom? Ei, querido, tchau para vocês, tô morrendo de saudade, terceirão.